Meus amados irmãos, que bom estar com vocês, podemos juntos meditarmos na palavra de Deus. Prazer rever os amados. Meus irmãos, nós estamos esse mês de maio trabalhando no assunto e vou reprisar aqui com vocês. Estamos lidando uma série de sermãos intitulada Além da Tempestade. A ideia da série é essa palavra além, é algo, vislumbrar algo posterior, né? A ideia é que numa tempestade o que vemos é lutas e dificuldades, mas é fato que além dela, posterior a essa tempestade, existe o sol radiante. A tempestade, por mais que ela seja difícil, por mais que ela traga lutas e dificuldades, mas ela não apaga o sol que há além da tempestade. Então, meus amados, a ideia é que a vida ela é cheia de lutas mesmo, cheia de dificuldades. E nesta série nós buscamos aprender algumas coisas, como por exemplo, aprender sobre a resiliência, né? Ou seja, a capacidade de se adaptar às intempéries que a vida traz para nós. Nós aprendemos também que nesses momentos a vontade de desistir das coisas, mas a gente precisa permanecer perseverante para seguir em frente mesmo em meio às dificuldades, né? E nós precisamos, com isso, nós vamos adquirindo maturidade. E muitas vezes essas tempestades que surgem em nossas vidas é porque Deus está cuidando de nós, ou seja, Ele refina o nosso caráter, né? Ele trabalha na nossa vida, Ele nos traz amadurecimento, para em si depois Ele nos levar, né, para além da tempestade. Em apenas uma noite eu não vou poder observar tudo isso com os amados irmãos, mas vou ver pelo menos um desses pontos com os amados. E eu gostaria de trazer à mente de vocês aquele filme que certamente muitos aqui já assistiram. As 4 lições que trago nessa série, elas são fundamentadas na Bíblia, lógico, mas eu consigo enxergá-las naquele filme A Procura da Felicidade. Conta-se a história, né, de um homem que negociava com equipamento, né, que vendia a médicos, né, para consultórios médicos, para fazer algum tipo de exame de imagem, e ele investe ali o que ele tem na venda desses equipamentos, mas você percebe no filme que ele não consegue vender tantos, e a vida dele vai ficando desestruturada, as contas acumulando, e diante da situação financeira que a vida dele está inserida, e é muito comum isso, começa a surgir problemas no casamento dele. Daqui a pouco já está brigando muito com a mulher, e até que um dia a mulher o abandona ele e abandona o seu filho, né? Deixa apenas eles dois. Nessa história tem um episódio específico em que eles, além de ser abandonados pela mulher, no caso o marido pela mulher e o filho por ela, que era a mãe, eles dois estão sozinhos. E certa vez, quando eles voltam para casa, os seus pertences estão fora do apartamento, ou seja, eles foram despejados. Além da dificuldade que já era dura, difícil, complicada, agora eles estão sem tetos. Então assim, o enredo passa a se desenvolver, percebendo, né, as lutas e as dificuldades que aquele homem com o seu filho vai enfrentando. Mas uma coisa muito interessante, apesar de ser uma criança, mas aquela criança torna-se de fato o seu parceiro. Um torna-se o apoio para o outro, um torna-se o suporte para o outro, há um suporte mútuo. E juntos, eles buscam naquela união, eles buscam encontrar resiliência para aquela dificuldade.
Mais uma vez eu usei essa palavra resiliência, que significa você adaptar-se à situação, você conformar-se no meio que está passando e ver um jeito de ali você continuar firme, seguindo adiante. Então é perceptível naquele enredo que o pai e o filho, eles juntos, eles encaram aquelas lutas e as dificuldades que sobrevêm sobre suas vidas. Diferentemente, nossa vida não é diferente de um enredo como aquele. Todos nós estamos passivos a encontrar-se em situações de extrema dificuldade. Imagine-se diante de um desafio tão grande que abale todas as fundações da sua vida. Imagine você perder o seu emprego, aquilo que lhe dá estabilidade, que lhe dá segurança, que lhe dá mantimento para a sua família. Imagine uma situação em que você de fato precisa e você perde o emprego que você tem. Imagine uma situação em que surge uma doença no membro de sua família, algo que vai drenar recursos, algo que vai drenar energias, algo que vai trazer muitas lutas e muitas dificuldades. Imagine uma série de problemas que você e eu estamos passivos a encontrar-se em situações que de fato gerem muita desesperança em nossas vidas. Em momentos como esse, quando atravessamos circunstâncias semelhantes, nessas horas parece que a solidão é a única companheira que nós temos. Parece que o mundo ele cai, ele desaba sobre as nossas costas. Até mesmo nessas situações, até mesmo pequenas tarefas, elas se tornam montanhas intransponíveis. Nós não temos força e vigor nem para fazer as pequenas tarefas em nossa vida. A sensação de isolamento, de desamparo pode nos fazer questionar a nossa vida, a nossa fé. E nesses momentos, meus amados, se não tivermos cuidado, nós desabamos. Pensando nisso, eu gostaria nessa noite de trazer os amados a pensar sobre a importância da união, a importância do suporte mútuo, que nesses momentos de adversidades, a união e o suporte mútuo, eles se tornam a fundação para uma resiliência, para uma vida de resiliência, ou seja, que vai te capacitar a acostumar-se, a moldar-se diante da situação. Então é de extrema importância a fundação para a resiliência. Eu quero observar no texto bíblico com vocês que está na união e no suporte mútuo. Para tanto, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 4. E eu gostaria que você pudesse ouvir essa mensagem nessa noite, pensando no seu cônjuge, pensando nos seus familiares, os demais membros da sua casa, no relacionamento entre marido e mulher, no relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos em Cristo, entre colegas de trabalho. Pense que esses princípios se aplicam a todas essas áreas da sua vida. O texto diz o seguinte, Eclesiastes, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante.
Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, é viva, é eficaz, é infalível, é inerrante, é fonte de regra para as nossas vidas, é norte e direção, Pai. Eu quero te pedir, Deus, o Teu auxílio nessa noite, o auxílio do Teu Espírito, que o Senhor venha nos ajudar diante desta porção das Escrituras, que o Senhor, Deus, possa falar aos nossos corações nessa noite. Nos capacita, nos orienta, nos direciona, extrai, Deus, princípios da Tua palavra e traz à nossa mente, mas também ao nosso coração, e nos capacita a direcionarmos nossa vida alinhado com esses princípios. É assim, Deus, que eu te peço, junto com meus amados irmãos aqui presentes, em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, em sua sabedoria divina, inspirada pelo Espírito Santo. Ele faz uma observação da vida debaixo do sol, ou seja, olhando o cotidiano da vida, e ele percebe que muitas coisas nesse mundo é muita vaidade, mas depois de tantas experiências negativas que contribuíram para a sua vida, ele chega a um entendimento de que, e traz esse conselho para nossas vidas, que a companhia, a união, a amizade, o suporte mútuo, a força que nós encontramos nas pessoas diante de tantas coisas que são vaidades no mundo, essa é uma das que mais devemos preservar, porque essa não é vaidade. Ele observa vários prazeres do mundo e ele percebe que nada vale a pena, nada tem sentido, nada tem importância, nada tem valor, mas o companheirismo, a comunhão, a união, o suporte às pessoas, ele chega à conclusão que isso sim é uma das coisas mais importantes que devemos preservar em nossa vida. Então, meus amados, imagine-se diante das lutas e desafios que pintei no início da mensagem. Imagine que encontramos em situação como essa, onde nós podemos atravessar várias tempestades, estar vivendo momentos difíceis em nossa vida. Então, o texto de Eclesiastes vai nos ensinar justamente que a maneira onde nós podemos nos adaptarmos à situação que porventura seja adversa, que enfrentamos, ou seja, onde nós vamos conseguir a resiliência, a fundação dela, o suporte, a base, está justamente nessas duas coisas, na união e no suporte mútuo. Então eu gostaria de fazer uma pergunta, e gostaria de trazer 3 respostas para essa pergunta. Por que a união e o suporte mútuo são tão importantes na construção de uma vida de resiliência? Por que a união e o suporte mútuo, eles são tão importantes para uma vida de resiliência diante das lutas e das adversidades? Primeira resposta está aí no versículo de número 9. Gostaria que os amados observassem com atenção, por gentileza. O texto diz o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Primeira lição, meus amados, que a união e o suporte mútuo é importante para uma vida de resiliência, é porque a união, ela produz, segundo as Escrituras, uma força inexplicável.
Essa é a ideia do texto original, do que o autor traz para as nossas vidas. A ideia desse versículo de número 9 não é simplesmente a observação de que a união entre duas pessoas, ela vai melhorar o trabalho em equipe. É muito mais do que isso. A ideia do que o autor está trazendo para nós é que a união verdadeira, ela é algo divino, ela é algo de Deus, que projeta a comunhão. Então essa passagem, meus amados, ela nos ensina o significado debaixo do sol, diante de tantas coisas que parecem vãs. A união é uma fonte inesgotável de força para nós podermos seguir os propósitos de Deus para as nossas vidas. A união é algo que, onde Deus derrama a sua bênção, é muito mais do que simplesmente, como falei, uma força para duas pessoas trabalharem e aquela equipe melhorar. Ao considerarmos a união como um princípio de Deus, nós precisamos entender que essa força inexplicável que vem de Deus, ela vai além da força da soma das duas pessoas. Seja ela isso num relacionamento conjugal, seja isso num relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos em Cristo, entre pessoas que trabalham juntos. Então, meus amados, essa passagem, ela vai nos mostrar, é como se ao nos unirmos, é como se ali Deus derramasse a sua bênção celestial entre nossos esforços. Então nossas alegrias e nossas capacidades vão ser meio que aperfeiçoadas por Deus para superarmos as adversidades que nós enfrentamos na nossa vida. Por que esse princípio é importante, meus amados? Vivemos num mundo em que frequentemente se celebra o individualismo. Esse é o mundo em que nós vivemos. O individualismo, ele é celebrado. A ideia de ser melhor, a ideia de ser mais capaz, a ideia de ser mais produtivo. Então, meus amados, diante de um mundo que celebra esse individualismo, Eclesiastes nos chama a redescobrir o valor intrínseco da beleza da independência, ou seja, de fato, vivermos assim como Deus nos chamou para viver, unidos. Tem um texto de Atos dos Apóstolos, muito conhecido de vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, um texto muito conhecido de toda a igreja, lá do versículo 42 em diante, que diz sobre os irmãos do primeiro século, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha o que é que o texto diz no final. Essa ideia que o autor dos Eclesiastes quer dizer: enquanto isso, dia a dia, lhe acrescentava os senhores que iam sendo salvos. A ideia é que no meio da união, a bênção de Deus é derramada, os milagres de Deus, eles são perceptíveis. Então esse trecho descreve que aqueles irmãos, eles viviam na união, na partilha de tudo que possuíam, viviam juntos em oração e no apoio mútuo. Isso ilustra perfeitamente a ideia de que a união, meus amados, não é apenas uma força física, onde vai somar a capacidade de um e do outro. É muito mais do que uma união emocional, mas é um meio de crescimento espiritual, e um meio onde Deus abençoa e a graça de Deus é derramada onde ela de fato existe. Então por isso que ela é um forte fundamento para a resiliência, para uma vida de resiliência. Um forte fundamento é justamente a união.
Em um sentido prático, isso significa, meus amados, olhar além das nossas necessidades. Precisamos aprender a olhar além dos nossos desejos individuais. Precisamos aprender a olhar um todo à nossa volta, não só para o nosso próprio umbigo, mas precisamos pensar no bem maior. Se estamos falando de uma relação conjugal, precisamos olhar o bem maior da relação conjugal, não de A ou de B. Se estamos pensando numa família, não olhar o que é melhor para o marido ou para a esposa ou para o filho, mas preciso observar o que é melhor para a família, o que é melhor para a igreja, o que é melhor para a sociedade. A ideia é cair por terra o individualismo, porque ele faz com que nós observamos apenas as nossas próprias necessidades, os nossos próprios desejos. Eles precisam ser satisfeitos. Então a Bíblia condena o individualismo e exalta a união, porque é ali onde Deus derrama a sua bênção. Então, meus amados, nós não fomos chamados, para vivermos isolados, feito uma ilha, mas precisamos aprender a viver unidos em todos os aspectos da nossa vida. Então a união é o motivo pelo qual ali nós conseguimos fundamento para uma vida de resiliência. É na união que nós conseguimos encontrar ajuda para poder suportar as lutas e as adversidades. Lembra do filme que citei? É perceptível aquela criança e o pai. Mesmo que fosse uma criança, não podia contribuir tanto, mas ela está ali confiando no pai. É quem lhe resta. Ela deposita sua confiança no pai. O pai no filho, e os dois juntos seguem ali aquela união, suportando as adversidades que a vida vai promovendo. A segunda lição, meus amados, ou a segunda pergunta, porque a união e o suporte mútuos são tão importantes para a construção de uma vida de resiliência, está no versículo de número 10. Observe, por gentileza, verso 10. Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 10. O texto diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. A segunda lição, porque a união e o suporte mútuo são fundamentos para uma vida de resiliência, é porque o suporte mútuo, meus amados, fica bem claro no texto, que é uma estratégia excelente de sobrevivência. O suporte mútuo é uma estratégia clara que o texto bíblico ensina para sobrevivermos. Uma estratégia excelente. É isso que nós podemos observar. Ao destacar aí, observe a inevitabilidade das quedas na vida. Ou seja, eu e você vamos cair. Não existe ninguém perfeito que não falhe, que não erre. Todos nós vamos cair. Então o verso 10 nos lembra que o suporte mútuo não é apenas um beneficiário, mas é vital, porque no momento que você cair, você vai precisar de alguém que levante. E a ideia aqui, meus amados, não é se nós cairmos, é quando. Porque todos nós falhamos, todos nós erramos. Não é se cair, é quando cair. Aí a pergunta é: quem teremos do nosso lado? Quem será o nosso suporte? Então essa é a ideia que o texto bíblico nos ensina. Quem estará disponível para nos ajudar? Então essa passagem aqui das Escrituras, meus amados, ela sublinha uma verdade profunda sobre duas coisas: sobre a natureza humana e sobre a importância da vida comunitária. A nossa resiliência, meus amados, não é apenas uma função da nossa força individual, mas é necessária essa rede, é necessário esse suporte para podermos conseguir vivermos uma vida de resiliência e suportarmos as adversidades que a vida nos impõe. O suporte mútuo, meus amados,
é a manifestação física da graça de Deus operando através de nós. Quando eu apoio alguém, na verdade é a graça de Deus apoiando aquela pessoa. Eu estarei sendo os pés e as mãos de Deus para que a outra pessoa seja apoiada. Quando eu estou sendo apoiado por alguém, é a graça de Deus que está se manifestando. A pessoa que me apoia, ela está sendo os braços e as mãos de Deus. Então não é algo simplesmente humano, mas é Deus que trabalha através da minha e da sua vida. Abram a Bíblia de vocês, por gentileza, em Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo de número 6, melhor dizendo. Gálatas, capítulo de número 6. Observe o verso 1 e o versículo de número 2. Gálatas, capítulo 6, verso 1 e 2 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, assim estarão cumprindo a lei de Deus. Então observe que essa porção das Escrituras, ela enfatiza a nossa responsabilidade como cristãos de suportar uns aos outros, seja no período de transgressão, seja nos períodos de adversidade, porque esse é o nosso papel. Porque ninguém acha que você também não vai cair, é como o texto diz, e que cada um tenha cuidado para que também não seja tentado, ou seja, para que também não venha cair. O texto mostra a importância do suporte mútuo, não somente para a sobrevivência física, não somente para a sobrevivência emocional, mas acima de tudo, de maneira muito clara, ele serve para o crescimento e a restauração espiritual. Essa é a principal finalidade, é isso que o texto bíblico nos ensina. Na prática, meus amados, isso significa que precisamos estar atento às pessoas à nossa volta, aquelas que precisam do suporte. Precisamos ser proativos em oferecer ajuda. Outra aplicação prática é simplesmente praticar a escutativa, a empatia, ou seja, ouvir aquilo que o outro fala, estar atento, estar presente com aqueles que estão passando por dificuldades, oferecendo apenas não nosso conselho, mas, se necessário, nosso tempo, nossa presença, e quando possível, nossa ajuda de maneira concreta. Então, meus amados, a maneira que nós construímos a fundação, o piso, o suporte para uma vida de resiliência, é por meio da união e por meio do suporte mútuo, né? E terceira e última coisa, por que a união e o suporte mútuo são tão importantes na construção de uma vida de resiliência? Está aí no versículo de número 12, Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 12, diz assim o texto: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. E especificamente o que está aí no final, olha o que é que diz o texto: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O versículo de número 12 de Eclesiastes, meus amados, não é apenas uma afirmação sobre a resistência, não, mas aqui é uma metáfora poderosa para exemplificar a vida espiritual, a vida comunitária. A ideia aqui é que Deus é introduzido claramente nesse relacionamento. Por isso que a ideia do cordão de 3 dobras, se aplicarmos isso à relação conjugal, marido e mulher e Deus, relação entre pais e filhos, pai, filho e Deus, relação entre irmãos,
irmãos de Deus, relação entre irmãos em Cristo e irmãos de Deus. Por isso que ele usa a ideia do cordão de 3 dobras, a ideia que Deus é inserido nessa relação. Então aqui Deus é inserido e transforma algo que já era forte em algo inquebrável, porque Deus é o cimento, a massa que junta essas duas coisas. Por isso que se torna inquebrável a corda de 3 dobras. Então, meus amados, essa imagem da corda de 3 dobras nos ensina que a verdadeira força nos relacionamentos, ela não vem da capacidade humana, mas ela vem do Deus que derrama a bênção no meio da união e do suporte mútuo. É isso que o texto bíblico ensina a cada um de nós. A ideia é que a presença santificadora de Deus entre a união. Então, meus amados, quando Deus é o centro da nossa relação, Ele atua como esse fortalecimento humano. Há um texto que por vezes ele é mal interpretado na igreja, no meio do povo de Deus. Queria que vocês abrissem aí, Mateus capítulo de número 18. Mateus capítulo de número 18, versos 19 e 20, que diz o seguinte. Mateus 18, versos 19 e 20, que diz assim: em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, e vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quem já ouviu alguém usar esse texto quando vai começar uma reunião de oração, ou um culto, que tem bem pouquinha pessoa, né? Diz, não, mas não tem problema não, se tiver 2 ou 3 reunidos, Deus está presente. O texto não fala disso, meus amados, certo? O texto não se refere a isso. A ideia aqui, o contexto, se você estudar o capítulo de número 18, o texto está falando de disciplina. O texto está falando de decisões administrativas no meio da igreja. Até a ideia de tirar alguém do seio da igreja por uma falta, por um pecado. E aí, depois de todos os passos para a correção, aquela pessoa não adequa-se àquilo que a palavra de Deus ensina, até o momento dele ser tirado, ser considerado um gentio. Então, quando o verso 20 diz que onde tiver 2 ou 3 ali reunidos, Deus apoia, porque aquela decisão que foi feita entre os 2 ou 3 ali, Deus, aquilo que é feito na terra, Deus chancela no céu. É isso que o texto do capítulo 18 diz. Não tem nada da ideia de que onde tiver 2 ou 3 pessoas para adorar, Deus está presente. É fato que Deus está, mas o texto não fala, esse texto não fala sobre isso. Então, meus amados, a ideia aqui é que esse texto reforça a ideia de que a presença de Deus em nossas uniões torna-se algo inquebrável. A presença de Deus na união de 2 ou 3 em decisões certas, maduras, orientadas por Deus, ela torna aquilo ali algo sólido, ela torna aquilo ali algo além da força humana. Concretamente, isso significa, meus amados, que precisamos praticar, né? Precisamos desenvolver a união espiritual, seja com orações, com estudos da palavra de Deus, com adoração, não apenas em ambientes formais, meus amados, como igreja, mas em nossas casas, em nossas interações diárias. Isso significa também que precisamos buscar a Deus em momentos de dificuldades, sempre unindo-se a quem Deus nos concede a capacidade de nos unir, sendo suporte para essas pessoas. E quando isso acontece, meus amados, a bênção de Deus, ela é derramada sobre essa união, seja ela conjugal, seja ela, mais uma vez repetindo, entre pai e filho, entre irmãos em Cristo, entre colegas de trabalho. É isso que Deus nos chama a viver. Se queremos aprender, ter uma vida de resiliência, precisamos desenvolver a união e precisamos desenvolver o suporte mútuo. E certamente quando isso acontece, Deus cimenta essa relação com a sua presença. Então, meus amados, lembra
do início que falei, lá do filme, né? Durante todo o roteiro do filme, você vê que um ali é o suporte do outro, né? Vocês veem que durante todo o filme ali, um está do lado do outro, independente das lutas, das adversidades, né? Um não deixa o outro para trás, né? Um não se coloca maior do que o outro, mas ambos buscam seguir em frente, suportar, e de fato, além de suportar todas as adversidades, eles conseguem encontrar o sol que está além da tempestade. Então, quem não assistiu o filme, apesar de ser um filme antigo, eu não vou contar o final, né? Mas eu gostaria simplesmente de trazer 3 perguntas para que você pudesse refletir no seu canto. Quem são as pessoas com quem você está tecendo essa corda de 3 dobras? Como é que nós podemos fortalecer essa união com essa pessoa que você está tecendo, convidando Deus para estar no centro dessa relação? Como podemos ser mais proativos em oferecer suporte àqueles que estão ao nosso redor? E desse modo nós vamos estar refletindo a graça e o amor de Deus em ações concretas. Não podemos falar de união, meus amados, isso porta muito só de palavras. Palavras ditas, elas se perdem no ar. Palavras ditas sem ações, elas se tornam hipocrisias. Elas de nada servem, elas de nada valem. Elas só servem quando ações concretas existem, e quando isso acontece, a graça de Deus é refletida. Palavras ditas sem ações se perdem no ar. De que maneiras nós podemos buscar e construir uniões que reflitam não apenas a força humana, mas de que maneira nós podemos buscar união que demonstre a bênção do Deus que controla o universo, do qual nós somos filhos. E minha oração e meu desejo é que o Espírito de Deus aplique essa porção das Escrituras no coração de cada um de nós.